Olá pessoal, como estão? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar início a mais um encontro, um momento para uma breve discussão, dessa vez sobre fobia específica. Para quem não me conhece, eu sou Alexandre, sou psicólogo. O número do meu CRP é o 0321546. Sou especialista e mestre com experiência na área social e também na área da saúde. Antes de iniciarmos, acho importante salientar que esse momento ele é meramente acadêmico, ele não tem finalidade de incitar diagnósticos, autodiagnósticos. Para isso é importante e necessário procurar suporte profissional, certo? Então, dito isso, também é interessante passar para vocês que para mais informações eu indico o DSM-5, o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. No rol de transtorno de ansiedade vocês vão encontrar mais informações sobre fobia específica. Na CID-10 e a CID-11, que é a Classificação Internacional de Doenças, essa condição na CID-10 ela pode ser encontrada sob o número F40.2 e na CID-11 sob o número 6B03. Essa indicação é necessária porque, como eu falei antes, nesse momento é uma breve discussão, então, maiores detalhes, temos aí essas fontes importantes. Então, vamos iniciar. A fobia específica, ela é considerada um transtorno de ansiedade caracterizado pelo medo intenso e irracional, relacionado a alguns eventos, situações, objetos, animais, que causam essa ansiedade, essa fobia acentuada, gerando inclusive comportamentos de esquiva, de evitação em relação a esse estímulo fóbico. Existem diversos subtipos, a gente não vai adentrar nos detalhes de todos, aqui é realmente um panorama geral, mas alguns exemplos que a gente pode citar é o medo de animais, de insetos, por exemplo, medo de aranhas, medo de morcegos, medo de cachorros, medo também de eventos da natureza, fenômenos da natureza, enfim, como medo de altura, medo de tempestades, medo de água. Nós temos também a fobia que é relacionada a algumas situações como voar em aviões, medo de elevadores, que é a claustrofobia, por exemplo. Tem medos também, por exemplo, medo de sangue, pessoas que até desmaiam quando têm contato com sangue, medo de tomar injeções ou situações parecidas. Tem pessoas que têm medo também de pessoas que estão fantasiadas, medo de sofrer lesões, são diversas as fobias. Existem alguns possíveis fatores, causas para essas fobias. A predisposição genética ela é considerada, por exemplo, pessoas que têm histórico familiar de parentes que têm a fobia específica ou algum outro tipo de transtorno de ansiedade, ele é um critério a ser avaliado. Além disso, alteração no funcionamento da amígdala, que é uma estrutura cerebral associada a respostas de medo, ela também é uma questão que é considerada para o diagnóstico. Pessoas que passaram por eventos traumáticos ou que viram outras pessoas passando por eventos traumáticos, elas também têm maior possibilidade de desenvolver essa condição. Pessoas que têm ali um perfil comportamental, um perfil cognitivo, melhor dizendo, de ter pensamentos que superestimam o medo ou mesmo pensamentos catastróficos, elas também têm aí maior predisposição de desenvolver fobia específica. E também, no caso de crianças, a gente também considera o aprendizado vicário, que é a fobia desenvolvida ao observar figuras de apego, sejam pais responsáveis, passando por situações de fobia, de esquiva, enfim. Os critérios diagnósticos para essa condição são, por exemplo, inicialmente, como eu já havia comentado, esse medo intenso, esse medo irracional,
que gera uma resposta de ansiedade acentuada, inclusive podendo desembocar em sintomas de pânico, como ataque cardíaco, sudorese, tremores, tonturas. Além disso, a pessoa geralmente evita ativamente esse estímulo, ela se organiza sua vida de modo a evitar ativamente esse estímulo causador da ansiedade, causador da fobia. Além disso, o sofrimento ele é desproporcional ao real risco que esse estímulo ele geralmente causa nas pessoas. É necessário ter uma duração mínima de 6 meses nesse quadro de intenso medo, de intensa ansiedade, para se considerar o diagnóstico. Alguns tipos de transtorno de ansiedade eles devem ser descartados. Isso é algo importante porque essa fobia ela possui sintomas que são muito semelhantes ou parecidos com outras condições de transtorno de ansiedade. Embora essas condições possam vir como alguma comorbidade vinculada à fobia específica, ainda assim é preciso fazer essa diferenciação diagnóstica. Por isso esses critérios anteriores eles são também fundamentais para esse processo. Um outro critério é o modo como essa fobia afeta a vida dessas pessoas, a vida pessoal, profissional. Por exemplo, tem pessoas que restringem muito o seu rol de atividades profissionais devido à fobia, ou mesmo as atividades diárias da rotina, lazer. Por exemplo, tem pessoas que deixam de viajar a lazer ou a trabalho por medo de estar em avião, ou medo de estar em elevadores, no caso de locais de trabalho que envolvam os elevadores, por exemplo. Tem pessoas que deixam de procurar um profissional da saúde por conta do medo, né, de ter que tomar injeção. Tem pessoas que deixam de se formar na área da saúde, em algumas áreas da saúde também por conta disso. Então, é algo que a gente entende que afeta significativamente a vida das pessoas. Tem gente que deixa de sair, que está mesmo em quadro de isolamento social por conta do medo. Por exemplo, pessoas que têm medo de morcego, provavelmente vai evitar de sair à noite em determinados espaços. E muitas vezes as pessoas que estão no entorno podem não entender, não compreender muito bem esse medo. Não é um medo comumente, socialmente aceito pela sociedade, né? Diferente de pessoas que têm medo de animais peçonhentos, que já têm um acolhimento maior desse sofrimento, desse medo, um entendimento maior. Pessoas que têm medo de eventos ou circunstâncias atípicas, elas tendem a sofrer também nesse aspecto, né, do suporte social, do entendimento das pessoas que estão à sua volta também. Então, por isso que é tão importante termos esse olhar em relação a essa condição também, que ela é tão presente, né, mas que muitas vezes, em muitos casos, as pessoas não têm o devido acolhimento, o devido entendimento. Existem algumas formas para tratar ou pelo menos minimizar os impactos dessa condição. Claro, com suporte profissional, nós temos a terapia cognitivo-comportamental, por meio da dessensibilização sistemática, que é a técnica de exposição gradual, muito efetiva nos casos de fobia específica, onde a pessoa ali com suporte profissional, ela vai gradualmente lidando com o estímulo fóbico de modo a diminuir o quadro de ansiedade e de medo diante daquele estímulo. Nós temos também a reestruturação cognitiva, que vai basicamente ressignificar pensamentos catastróficos e de superestimação do medo por pensamentos mais realistas, né? Então a pessoa passa a reeducar seus pensamentos, também é algo importante, né? Porque a presença desses pensamentos é constante nesses casos. Muitas vezes a pessoa não necessariamente precisa se deparar com o estímulo. Às vezes, só de pensar em se deparar com esse estímulo, ela já está ali apresentando um quadro de medo, de ansiedade
acentuada. Inclusive, né, um critério também diagnóstico o medo que é desproporcional ao real risco que esse estímulo causa, né? Então, o tratamento com a TCC, ela vai também nesse sentido, para poder superar isso. Respiração profunda, técnicas de relaxamento também são importantes, o suporte social, o suporte familiar, o acolhimento, a compreensão também são primordiais nesse processo. Em casos mais graves, o uso de benzodiazepínicos e alguns tipos de antidepressivos, eles também são interessantes aí nesses casos mais graves, para a pessoa poder ter mais autonomia e gerir melhor a sua vida. E o prognóstico ele tende a ser positivo mediante o diagnóstico precoce, o suporte profissional, o suporte também familiar, de amigos, pessoas do círculo social, ele também faz diferença para que a pessoa ressignifique esse medo, essa angústia, essa ansiedade, e se não superar, mas pelo menos que ela consiga lidar melhor com essa condição e gerir melhor a sua vida, tendo mais qualidade de vida diante dessas questões, né, que ela apresenta. De modo geral e bem resumido é isso, né? Lembrando que é um panorama mesmo mais amplo dessa condição. Peço que vocês, caso tenham gostado, continuem acompanhando. Agradeço muito o tempo de vocês. Peço que compartilhem com outras pessoas que possam ter interesse, que comentem, que curtam, que acompanhem o canal no YouTube, que acompanhem aqui também no Instagram, certo? É isso, pessoal. Agradeço muito. Um abraço e até mais.